Olá pessoal, bem-vindos! Hoje vamos começar diretamente o resumo do capítulo 8 do livro Pensamentos para mim próprio. Se você está chegando aqui, esse é um resumo muito rápido, é só um lembrete de coisas que foram abordadas nos vídeos anteriores, então eu recomendo que você vá até os outros vídeos para entender melhor do que estamos falando. Então, vamos lá. O que diz Marco Aurélio, imperador estoico, nesse capítulo? 1. Faça o que reclama a natureza do homem, ou seja um ser de princípios, e esses princípios eles regulam os seus instintos e as suas ações. É importante que se tenha um discernimento sobre o bem e o mal, sendo que bem é o que torna mais justo, temperante, corajoso e independente o homem, e o mal é o que produz os vícios opostos a isso. A cada ato ele diz: pergunte de que espécie é isto para mim, quais são as minhas motivações, minhas intenções quando eu faço isso e qual é a minha finalidade. Ele lembra que não devemos nos deixar perturbar, que em breve não existiremos e que a gente deve fixar os nossos olhos nas nossas tarefas, recordar que é necessário ser um homem honesto, fazer tudo de acordo com a justiça, com modéstia e sem astúcia. Ele diz: chegaremos ao futuro com a razão que temos agora, então preste atenção, porque as coisas elas se encadeiam, tudo volta ao princípio, à substância universal. Então a forma como você está fazendo as coisas hoje determinam com certeza a forma como você estará fazendo amanhã, se você, claro, não modificar os seus hábitos. Ele diz que a inteligência é uma ferramenta dada pela natureza universal e que devemos usar então essa inteligência para servir. E o que é servir? É fazer o que é útil para a comunidade, para o todo. Para isso, somos seres racionais, cuja ação natural é utilizar a razão. E ele faz a pergunta: seremos reto ou seremos corrigido? E aí devemos sempre nos lembrar que devemos agir por dever, ou seja, compreender isso, né? Que devemos agir sem interesses, sem querer um benefício próprio. E uma vez que eu faço a coisa por dever, não preciso de elogios, não preciso de reconhecimento. Outra coisa que ele nos lembra é que não devemos opinar sobre as coisas, porque as coisas são o que elas são. No momento que opinamos, damos ali uma adjetivação, isso é bom ou mal, e isso vai causar sofrimento no homem, julgamentos equivocados. Ele nos lembra também que devemos agir como os homens de ouro, como diamante, ou seja, fiéis, resistentes, transparentes, e que temos um guia interior e que podemos então utilizar esse guia interior, e se o utilizamos, nada pode nos afligir. E ele nos lembra também que nós temos que mudar, que a mutação, a mudança faz parte da lei, tudo muda de local e que nós precisamos então, portanto, nos transformarmos. E que se algo nos atormenta, se nós temos o temor de alguma coisa, que o único temor que devemos ter é de que nós não façamos aquilo que temos que fazer enquanto homem de bem. Devemos fazer o que é próprio de um homem racional, de um ser humano. E o que é próprio do homem, por exemplo, é amar quem o ofende, sabendo que isso foi feito por uma ignorância dessa pessoa e que nada prejudica a gente, a nossa faculdade diretriz, a nossa inteligência, a nossa alma, por uma ofensa de um terceiro. Então, calúnias não nos perturbam e a gente tem que saber que é real, que sairemos na rua e que seremos, porventura, caluniados. E o que é vergonhoso é que a gente muitas vezes esteja preocupado em nos arranjarmos externamente,
sem compormos a nós próprios internamente. Lembra que eu falei do rosto? Às vezes a pessoa quer ficar bonita, põe um botox, cuida tanto da parte externa, mas não olha para o interior. Ele nos lembra também que é necessário ceifar a vida, e ele usou inclusive o exemplo de uma espiga cheia de grãos. Então, com as nossas vidas, gerarmos bons frutos. Lembra também a nós que os deuses são imortais e que nós devemos dar a eles sempre motivos de alegria. E ter o bem e a justiça sempre junto conosco, para isso é fundamental. Tendo o bem e a justiça conosco, sabemos que todas as coisas estão no seu devido lugar e não nos lamentamos, porque o que é conveniente é fazer o trabalho que precisa ser feito, inclusive nos arriscando, se for necessário, para que isso seja feito um trabalho grandioso, entre aspas nessa palavra, né, para o todo. Ele diz também que nós temos que nos acautelarmos, que o que é bem é que a gente possa examinar para viver de forma mais digna possível o maior número de tempo que vivermos, ou seja, que a gente deve purificar então as nossas ações. E ele nos lembra também que contemplar os astros auxiliam que a gente se limpe das impurezas, porque eu vejo o celeste, eu vejo a beleza, eu vejo a harmonia, identifico essa essência em mim e com isso vou começando a purificar as minhas ações, a minha mente, as minhas emoções. E ele lembra também a gente que considerar o passado presente é fundamental para a gente já conseguir antever o futuro, porque se eu vejo o que eu fiz, eu vejo que hoje, o presente, eu vivo consequências disso, portanto eu posso imaginar que se continuar agindo da mesma maneira, o meu futuro será as consequências, né, do que eu estou vivendo hoje, ou seja, os efeitos serão consequência das causas que eu tenho feito na minha vida hoje. Ser devotado ao bem social, ser disciplinado, isso já basta. E que uma vez que eu faça uma tarefa realizada com a razão, não tenho pelo que recear. Lembra também a gente que quando estiver olhando para os outros, a gente deve dirigir os nossos olhares para a alma dessas pessoas, que devemos amar a vida, e ele nos lembra que a vida não é uma dança, é uma luta, ou seja, precisamos ali no dia a dia estarmos lutando para superarmos os nossos vícios e sermos seres humanos, usando essa inteligência como uma ferramenta dada pela natureza universal para que possamos servir. Com isso, aqui nós temos um belíssimo resumo, né? Sem ego, né? Um resumo sucinto, na verdade, desse capítulo 8. Vou parar por aqui. Acho que cada uma dessas frases aqui vai remeter ao que já foi dito, né? Que foi dito de uma forma muito mais prolongada, muito mais interessante para quem está acompanhando os vídeos diariamente. E aí eu paro por aqui para começarmos então o próximo capítulo, capítulo 9, amanhã, se Deus quiser. Boas reflexões, pessoal. Lembra disso, se você não é inscrito no canal, se inscrever. Se você conhece pessoas que você acha que estão nesse momento, que querem pensar um pouco mais sobre as suas vidas, querem fazer alguma transformação, levar esse vídeo, outros vídeos, que existem tantas coisas por aí pelo YouTube que você pode recomendar para os seus amigos. Sempre é uma palavra de estímulo, né? A gente levar para alguém alguma coisa que possa servir para o bem viver. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.